passou por essa situação de você estar conversando ali com o nativo, vem um zilhão de coisas na sua cabeça e não sai uma palavra. Ou no máximo um sim, 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 e acabou. Você já corta o assunto por ali, você nem consegue desenvolver uma boa conversa com o nativo. Gente, isso é muito, mas muito comum. E comigo não foi diferente, foi exatamente assim. Mas eu não conseguia falar. Eu travava total, não conseguia responder as pessoas. Eu entendia, eu lia, eu conseguia fazer tudo. E na hora de conversar, que era o mais importante, que era o que eu mais queria, era conversar com as pessoas, viajar, realmente absorver essa cultura, escutar música e tal. Não conseguia, gente, não ia. É muito, muito comum. E eu recebo direto, o pessoal manda direct aqui falando que, eu entendo, eu sei um pouco de espanhol, mas não consigo falar, não consigo conversar. Na hora que eu tenho amigos nativos, mas na hora que eu vou conversar com eles, vai no portunhol, não consegue, tá? Isso é bem comum. E uma das coisas que eu quero que vocês entendam, pra gente começar a aula de hoje. Fluência, se você acha que você sabe espanhol, que você está estudando espanhol e não consegue conversar, você tá fazendo errado, você não tem fluência no idioma. A fluência, a gente até bateu um papo semana passada, se eu não me engano, sobre isso, sobre o que é fluência para você. Para mim, é conseguir me comunicar. E muita gente falou isso, entender e ser entendido. Isso foi uma das frases que o pessoal colocou nos comentários, numa das lives da semana passada, que ilustrou perfeitamente. Entender e ser entendido. E aí, o que acontece? Nós, brasileiros, temos uma facilidade maior de entender os hispanos. Isso é verdade. Nós entendemos mais o espanhol do que eles entendem o português. E aí vem a cilada. Porque aí você acha que tá entendendo, muitas vezes a gente escorrega no portunhol, mas de uma maneira geral a gente entende bem o espanhol. Então consegue entender a letra de uma música, pega um pedaço aqui, um pedaço ali e ok, vai. Mas o problema é, nós não somos entendidos, porque um nativo tem uma dificuldade muito, muito maior de entender o português. Então, para eles é mais difícil, porque no português a gente tem muitos sons que não existem no espanhol. E de uma maneira geral, a grande parte dos sons que tem no espanhol tem no português. Por isso que é mais fácil para a gente. E uma coisa que é importantíssimo, se você está entendendo, mas ele não está te entendendo, isso não é uma comunicação eficiente, isso não é fluência. É por isso que não funciona. Essa falsa sensação do tipo, eu tô manjando tudo, eu tô entendendo tudo, mas na hora de comunicar não é eficiente, porque você não está falando nada, pode até estar entendendo uma boa parte, mas está falando zero. Então, não se agarre nisso falando que eu já sei espanhol, eu já tenho fluência, eu já estou estudando. Se você não conversa bem, se você não tem uma boa pronúncia, se você não consegue desenvolver a fala, tá longe de ser fluência. Tá? Então lembre sempre disso, nós temos uma facilidade maior de entender os hispanohablantes, eles têm uma dificuldade muito grande, já para começar com o som de vogal, que a gente tem vários sons, tipo E, O, até eu fiz uma live esses tempos atrás falando desses sons, que não existe no espanhol, só existe um som para cada vogal. Então, fica de olho que isso atrapalha bastante essa falsa sensação do tô sabendo, sabe? Do tô entendendo. Muito importante. Uma das coisas que acontece é, primeiro de tudo, você tem que identificar o porquê que você trava. Muita gente fala, eu não consigo conversar, não consigo falar. Ok, é algo muito grande. Digamos assim, o entendimento do espanhol é um bloco gigantesco, a fala do espanhol é outro bloco imenso e a conversa no espanhol é um terceiro bloco enorme. Então a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo e entender o porquê que você está travando.
O que acontece? E aqui eu separei alguns tópicos para vocês irem analisando aqui junto comigo, para conseguir entender aonde está o problema. Que o primeiro de tudo é reconhecer aonde você pode arrumar, onde você pode fazer alguma coisa. Porque se você não sabe o que está acontecendo, o que está te atrapalhando, como é que você vai melhorar? Me diz, como é que você vai melhorar? Não tem como. Então, sim, precisa sim entender esses pontos. Isso vai muito de encontro com a aula 1 da Semana do Espanhol Online, onde eu mostrei várias maneiras erradas. E tem muita gente que não quer falar de erro. Não quer falar, não, eu não faço nada errado. É o primeiro passo para melhorar. Tem que entender o que está fazendo de errado para poder melhorar, beleza? Então, vamos para o primeiro ponto aqui. Primeira parte. Você não entende o que eles falam. Isso pode ser um motivo que você não consegue responder, você não consegue falar. Aí você vai, mas eu entendo espanhol. Será? Será que você entende ou você está chutando? Ou você está reconhecendo alguns sons do português e está chutando? E aí mora um perigo gigante. Você errar a palavra, de você não entender realmente o que ele está falando, aí você fica com medo de falar, fica inseguro na hora de dar a resposta para a pessoa, porque você não tem certeza, você está achando que está entendendo. Certo? Então, primeira coisa é isso. Você pode não estar conseguindo responder a pessoa porque você não entende exatamente. Você acha que entende. Eu acho que ele falou isso. Quem nunca tá aí pensando numa resposta para dar e a pessoa fala, eu acho que ele falou isso aqui, que deve ser aquele outro, que deve ser assim no português, então no espanhol eu acho que é assim. Esse cheio de acho no meio do caminho te atrapalha, te dá insegurança. E aí você não consegue falar. Porque daí você fica com medo de passar vergonha, o medo daquilo não ser exatamente aquela palavra, ser um falso cognato, o pronome tá no lugar errado. Então passa muita coisa na tua cabeça. Então se preocupe em entender o espanhol 100% e não achar que ele disse isso, achar que ele disse aquele outro. Eu acho que essa expressão significa isso. Será? Não tenho certeza. Isso vai te atrapalhar demais. E aí tem algumas desculpas aí que o pessoal vem direto. Mas ele fala muito rápido. A culpa é sempre do nativo, sempre. Ele fala muito rápido, é por isso que eu não consigo entender. Se você tem essa sensação que a pessoa fala rápido, olha, 90% dos casos a culpa é sua e não do nativo. Porque as pessoas, tanto no português quanto no espanhol, qualquer idioma, normalmente a gente fala numa média de velocidade. É claro, tem pessoas que são fora da curva? Tem pessoas que falam muito rápido e pessoas que falam muito devagar. Igual tem a mãe de uma amiga minha que mora lá no Nordeste, em Maceió. Gente, ela fala tão rápido que eu fico olhando pra cara dela e falo, não entendi, em português? Não entendi absolutamente nada do que ela falou. Me traduz, por favor. Ela fala super rápido. É uma das pessoas que eu conheci que mais fala rápido na vida. Eu não entendo o português dela. Só que isso são exceções. São pessoas fora da curva. E não dá para generalizar. Nativo, hispanohablante, fala muito rápido. Não, eles falam normal. Eles falam na velocidade que você muito provavelmente fala em português. A questão é que você não tem a audição afinada. Então a culpa não é deles, a culpa é sua que está estudando errado. É você que não está entendendo, é você que não sabe escutar espanhol. Você acha que entende, mas não aprendeu a realmente escutar. Então, se você tem essa sensação que eles falam muito rápido, é o primeiro alerta. Fica de olho com a maneira que você está estudando, certo? Esse é o primeiro ponto que pode estar te atrapalhando a entender. Outra coisa que falam demais, é do tipo, eles usam muita gíria, muitas expressões, e aí eu não consigo entender. Pois é, culpa dos nativos de novo. Não é bem assim. Sim, e em espanhol se usa gírias? Usa. Tem várias, tem de tudo quanto é país, tem gírias diferentes. Gírias do México é uma, gírias lá da Espanha é outra, totalmente diferente. E até nas próprias regiões, do mesmo jeito. Aqui no Brasil, no Sul é uma gíria, no Nordeste outras gírias. Particularmente eu não conheço. Conheço as gírias do Paraná e olhe lá.
Então, o que acontece? Me diz você, se você vai para o Nordeste, você vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Nortão do Brasil, você não vai conseguir se comunicar? Vai, independente das gírias. Porque você sabe o idioma. As gírias são para te dar essa fluência na hora de falar, para ficar mais parecido com a tua maneira de conversar. Mas gírias e expressões não são impeditivos, de jeito nenhum. Você, independente do lugar que você more aqui no Brasil, você vai para outro estado, você vai entender o que eles estão falando. Tem uma gíria ou outra que você vai perguntar? Vai, e tá tudo bem. No espanhol é exatamente assim. Gírias e expressões você aprende para usar no teu dia a dia, para você ter um espanhol mais solto. Eu, por exemplo, uso muita gíria no português. Eu preciso dessas gírias para poder falar um espanhol mais parecido comigo, para ser mais eu falando, entendeu? E tem gente que não usa gíria no dia a dia, não precisa de gíria. Não vai fazer diferença nenhuma, porque ela vai entender o espanhol se ela for no Chile, se ela for lá para a Espanha, se ela for para o México, o espanhol é o espanhol, entendeu? Então não fique com essa, fala, eu quero estudar castelhano, eu quero estudar espanhol. Não existe isso, gente. Tem que realmente estudar o espanhol, ter uma boa base do idioma, adicionar expressões que te ajudam a se expressar melhor e ponto final. Não é culpa do nativo, você não está entendendo, não é por causa das gírias e por causa das expressões. Beleza? Vamos para a próxima. Existem vários e vários sotaques dentro do espanhol. E tem muita gente que fala, eu não consigo entender um argentino. Não consigo entender porque o espanhol fala diferente do chileno, porque é diferente do mexicano, do uruguaio e tal. Existem muitos sotaques, muito, até mesmo dentro dos países, porque tem regiões, muitas vezes a costa, que é a parte do litoral, fala diferente de cidades do interior e tal. Normal, acontece isso dentro do Brasil. Mas essa questão do sotaque, você tem que aprender a escutar, faz parte do entendimento, tem que treinar os sotaques. Tanto isso é tão importante, que dentro do meu curso eu coloco nativos de diversos lugares. A gente teve esse sábado agora aula com peruano, uma aula anterior foi com argentino. Realmente para rafinar, sabe? A gente tem que aprender a escutar. Então, quando você entende que a letra E no espanhol argentino é diferente, é chiado, como chuvia, e não é lluvia ou lluvia, como tem vários outros sotaques, você passa a entender que aquela é a mesma palavra, independente da forma que ela está sendo pronunciada, independente do sotaque. Então você sabe que é lluvia, lluvia e chuvia é a mesma coisa. Você não fica travado, ai meu Deus, o que é isso? Aí agora, como é que eu vou falar? O que é essa palavra mesmo? Você conhece, é chuva. E assim você vai lidar com os sotaques, tem que aprender a escutar. Então, gente, aqui é o recado principal. Se você dá uma dessas desculpas, eles falam rápido, é muito sotaque, ou eles usam muitas gírias, vamos parar com isso, tá? Chega dessas desculpinhas que isso só te afasta da tua fluência. E tudo isso está acontecendo porque você não está sabendo estudar, você não está sabendo realmente o rumo, o caminho da fluência. Tá faltando treinar o entendimento. Você acha que tá entendendo, mas no final das contas não tá. Certo? Tem gente que trava na hora de falar porque perde o contato com o idioma. Não, fiz o basicão lá, fez o espanhol até o nível básico, parou de ter contato com o idioma, relaxou. E aí, na hora de falar, a hora que precisa, não sai, trava. Isso é bem comum de acontecer, porque a pessoa pega o ritmo de estudo, ok, no começo vai, depois para. E isso, gente, seja para você que está começando a estudar agora ou quer começar a estudar espanhol, um idioma a gente está em constante aprendizado, a gente tem que estar imerso dentro dele, estar imerso no espanhol. Eu aprendo várias palavras até hoje, isso que eu estudo espanhol desde 2008. Então é muito tempo e vira e mexe, tem palavra nova, tem gíria nova e é super legal. Está em constante aprendizado. Outra coisa que acontece demais, mas demais, que faz o pessoal travar, é ter um vocabulário pobre.
ter um vocabulário muito básico dentro do espanhol. Porque aí você pensa em português em várias coisas. Ah, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer aquele outro? E a palavra não vem, porque você não sabe. Você só sabe o basicão, entendeu? Então, tem várias palavras que é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo, que tá aqui na minha frente. Igual a maioria das pessoas sabem que garrafa, no espanhol, é botella. Mas a garrafa térmica se chama termo, el termo. Então, não é botella térmica, termo. E aí, falta a palavra na hora que você está falando com a pessoa, aquela palavra não vem porque você tem um vocabulário muito raso. E aí, a maneira que você pensa no português, você não consegue colocar no espanhol. Isso acontece demais. Então, para pensar. Se você não estagnou naquele vocabulário muito basicão, e aí isso tá te travando na hora de falar. E tem vídeos lá no YouTube onde eu mostrei 3 técnicas para aumentar o vocabulário. É bem bacana. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá, se inscreve. Tem muitos vídeos de aula, realmente, aulas completas para melhorar todos esses pontos e você conseguir alcançar a fluência. Nesse vídeo eu mostrei 3 técnicas, inclusive que eu uso no meu curso, muito bacana, ajudam demais. Então você pode estar passando por várias dessas outras situações que eu já citei, que tem a ver com o espanhol, mas também tem esse ponto que é de mindset, que é realmente você se colocar numa posição do tipo eu consigo. E não colocar essa barreira. Ai, é difícil. Ai, eles falam assim. Ai, eles falam rápido. Ai, eles falam assado. Isso são barreiras que você coloca no teu aprendizado. Esse mindset tem que mudar por completo, porque a gente tem que ter essa mente realmente conquistadora para conquistar uma fluência. Precisa se libertar disso. Parar com essa vergonha, a gente vai errar, mas vamos usar o erro para aprender. E assim você vai evoluindo. Primeiro, você precisa dessa mentalidade realmente de aprendizado constante. Isso sim é muito importante na hora de aprender um idioma, muito mesmo. Então, porque um idioma não é algo que você aprende ali rapidinho. Por exemplo, vou aprender a fazer uma receita. Vai lá, senta, lê, vai, pratica, tenta 1, 2 vezes e sai. A receita sai no final das contas. Agora, um idioma é um aprendizado mais a médio e longo prazo. Então, você precisa ter essa mentalidade mais forte de realmente se expor no idioma. Se for para errar, eu vou errar, mas vou aprender. Vou aprender com esse erro, vou melhorar. E vou sempre andar para frente, porque você vai passar ali 6 meses realmente praticando, é uma evolução constante, não é algo assim. Eu preciso aprender como é que faz um Reels no celular. Vai lá, rapidão, você fez 1, 2 horas, nem isso, né? Você já aprendeu a usar a ferramenta. Um idioma é um processo de aprendizagem, então a gente tem que ter esse mindset muito focado no objetivo. Por isso que eu falo aqui direto, qual é o teu objetivo com o espanhol? O que você quer com o espanhol? Esse objetivo tem que estar muito claro para você passar por todo esse processo de aprendizado. Certo, gente?